Olá pessoal, meu nome é Allan Kardec, sou acadêmico do curso de Ciências Biológicas da Universidade Estadual de Goiás e hoje eu vou estar falando dentro de um tema muito interessante na matéria de Fisiologia Humana e Comparada 1. Nós vamos estar fazendo uma atividade referente à O04, da grade, e a atividade fala que teria que se citar dois sistemas que fossem interligados um ao outro, Embora, a gente sabe que todos os nosso sistema ele é totalmente interligado, Às vezes alguma reação que acontece no ambiente externo, algum estímulo, ele pode realmente, de fato, refletir dentro do nosso sistema, dentro do nosso organismo. Agora, assim, analisando um pouquinho aqui, eu separei dois, que é o sistema cardiovascular e o sistema endócrino, Se a gente for entender primeiramente o que é o sistema cardiovascular, quando a gente fala de vascularidade, a gente está falando de vasos, A gente tem um sistema no qual ele tem a irrigação do sangue, e o sangue é composto por hemácias, leucócitos, e para poder alimentar toda a nossa célula com oxigênio através das hemácias, através da troca gasosa, porque o sistema cardiovascular está inteiramente ligado com o sistema respiratório também, porque é dentro do pulmão que ocorre a troca gasosa, dentro do alvéolo pulmonar, E assim, através dessa troca gasosa, nós temos a irrigação do sangue, e o sangue ele tem uma certa ordem, Nós temos o teor central, que é o coração, ele é o órgão denominado como se fosse uma bomba, E tem os vasos primários que saem dele. A primeira é a aorta, que sai pelo lado esquerdo do coração, e ele alimenta toda a parte do corpo, Dentro do sistema cardiovascular, nós temos alguns tipos de vasos, e nem todos eles possuem o mesmo diâmetro, e nem todos eles passam o mesmo fluxo sanguíneo, Nós temos as artérias, que as artérias, por ter uma propulsão maior de bombeamento, de maior pressão, então elas precisam ter um revestimento melhor, um revestimento mais resistente, Geralmente a pressão arterial, quando a gente fala a maior, é sempre aqui é a arterial, a outra é a de volta, de retorno, Então, quando a gente fala de artérias, nós estamos falando dos vasos sanguíneos que é rico em oxigênio, Após a troca gasosa do pulmão, ela já sai do pulmão, e vai irrigando os vasos através da aorta, e depois disso alimenta o corpo, as células, e posteriormente retorna novamente com sangue chamado sangue venoso, ou seja, um sangue que ele é rico em CO2, Por quê? Porque o nosso corpo ele precisa do oxigênio para trabalhar. A célula, para poder produzir o ATP, ela necessita do oxigênio, E como todos os seres vivos. Então o que acontece? Essas artérias elas começam a se ramificar. E ramificam em vasos cada vez menores, até atingir todo o nosso tecido, E depois ele tem um sistema de volta. E esse sistema de volta é chamado como sistema de veias, que é essa parte considerada como azul aqui. A vermelha aqui, como nós estamos vendo, é a parte que se denomina sangue arterial. A azul é a parte de retorno, É considerada como veias. Em vista das artérias, ela possui, como a gente pode dizer, as paredes não tão fortalecidas como, apesar de ter ser fortalecidas também, mas não ser tão fortalecidas como as artérias, porque elas precisam de uma pressão maior, as artérias, enquanto às vezes não tanto. Então, às vezes que sobem e que levam o sangue venoso para que possa realmente, novamente, acontecer aquela troca gasosa e realmente e irrigar todas as partes do corpo, a gente tem, e isso ocorre por causa do coração que bombeia, O mesmo fato que ele bombeia, o ato de bombear, ele também
né? Um sistema, ele bombeia e puxa, bombeia e puxa. Então esse órgão é um órgão especializado aí, ele possui um músculo diferenciado, estriado, né? A gente pode dizer que é o único músculo que nós temos dessa metodologia que ele possui um movimento involuntário, né? Por causa de sistemas elétricos que nele compõem, né? E dentro desse sistema também, ele possui o transporte de vários, além de nutrientes, vários hormônios. Eu citei o exemplo análogo do carro. Um carro, por exemplo, se ele não anda, se ele não tem toda a sua parte, como que a gente pode dizer, mecânica em dias, ele começa a falhar. Até o momento em que ele não anda mais. Diferentemente do corpo, o nosso corpo tem sistemas de ajustes, né? E esses sistemas de ajustes para que possa manter ele de uma maneira harmônica. E esse fenômeno de manter o nosso corpo harmônico, por exemplo, a pressão sanguínea, a nossa temperatura corporal, né? Isso é chamado de homeostase. É quando o corpo se equilibra. Ele luta a todo momento para se equilibrar. Ele luta a todo momento para disfunções que acontecem, que ocorrem dentro do nosso corpo, que possam ser sanadas, né? E todo o nosso corpo está interligado. Tudo no nosso sistema está interligado de uma forma ou de outra, né? Entre o sistema neural, o sistema muscular, esquelético, etc. Mas hoje eu vou citar dois sistemas bastante interessantes, né? Que é o cardiovascular, que eu falei um pouco dele, né? E o sistema também endócrino, porque o sistema endócrino, ele precisa do sistema cardiovascular para que possa levar o hormônio até a determinadas regiões do corpo. Então, quando a gente fala de sistema endócrino, nós estamos falando de um sistema que trabalha com hormônios, com glândulas que produzem determinadas secreções chamadas hormônios, né? Nós temos glândulas que elas têm duplas funções, né? As glândulas geralmente elas são consideradas como endócrinas. As glândulas endócrinas são aquelas que lançam dentro da corrente sanguínea os hormônios. Essa substância que tem um certo estímulo de determinada função. E também tem glândulas que também secretam algo que é chamada exócrino, né? As glândulas exócrinas que jogam para fora. Um exemplo de glândula exócrina, por exemplo, seria o pâncreas, que ele é misto, né? Porque o pâncreas, além de produzir insulina, ele também produz o suco pancreático para digestão, né? E assim, trazendo um pouquinho aqui, vou até mudar, né, o sistema endócrino, né? O sistema endócrino é muito importante, porque é ele que realiza todas as funções. Se o ser humano hoje, ele cresce, ele nasce, ele tem funções de mudanças de aparência no seu aparelho reprodutor, isso tudo acontece por causa dos hormônios. E nós temos algumas glândulas interessantes. Você pode ver que a hipófise no cérebro ela é a principal, né? A hipófise ela controla todas as outras células. Ela trabalha como se fosse um sistema controlador. Você tem que produzir esse hormônio. Você tem que produzir o FSH, o hormônio do crescimento. Você tem que parar de produzir progesterona. Tem que parar de produzir testosterona. Tem que se produzir testosterona. Então essa glândula é a glândula denominada como se fosse a glândula que regesse todas as outras, né? Nós temos algumas outras glândulas importantes, que é a tireoide, chamada também paratireoide, né? Essa glândula produz hormônios muito importantes, né? Para nós. Temos também o timo, que é uma glândula que fica aqui localizada nessa região. E algo interessante que essa glândula ela traz algo de intimidade. Por exemplo, o abraço. Quando uma pessoa abraça a outra, ela encosta o timo uma à outra. Então, isso veio daí que se veio a palavra intimidade, encostar o timo um no outro. Então, essa glândula é uma glândula importante. Nós temos também as glândulas suprarrenais, né, que elas produzem hormônios que principalmente a noradrenalina, a adrenalina, que servem como hormônios de alerta, né? Hormônios que servem em situações de perigo. Por exemplo, se você passa algum tipo de susto, o seu estímulo externo, o que ele faz?
Você assusta, o seu sistema neurológico ele entende, ele libera, secreta essa adrenalina que vai pelo sistema cardiovascular, né, para o corpo, que você começa a ficar com o coração acelerado, né, sua respiração ofegante, os seus músculos contraem, porque você está a qualquer momento para agir em ação, né? Nós temos também algumas glândulas, o pâncreas também, por exemplo, aqui não está citado, mas nós temos o pâncreas, como eu falei, é uma glândula mista, ele trabalha muito com a quebra, né, a transformação da glicose em si. A própria insulina, se ela não for produzida, a glicose ela não consegue de fato trabalhar de forma correta no nosso organismo, né? E nós temos também as glândulas sexuais no homem, aqui no caso o testículo, e a mulher no caso os ovários. No testículo, além de produzir o espermatozoide, no ovário além de produzir o óvulo, no homem ele produz a testosterona, né, que é o hormônio que dá masculinidade para um homem, né, barba, preponderância óssea acima da testa, um queixo mais largo, uma altura mais bem definida, mais força, tônus muscular, né? Agora a mulher ela já tem o hormônio ovário e o progesterona que dá as características, o acúmulo de gordura nas regiões do quadris, o desenvolvimento de mama, né, uma sensibilidade maior, né? E todo esse conjunto que a gente pode dizer de sistemas, todos eles estão interligados. E o sistema que a gente diz que é o central, o neural, que entende tudo, também se relaciona com todos os outros. O ato de você estar me vendo aqui, você está me vendo, você está me ouvindo, você está sentindo, tendo estímulos, entendendo, né? E tudo isso aí faz parte de tudo num sistema. Enquanto dentro de você seu coração está batendo, né? Existem funções de hormônios secretadas a todo momento no nosso organismo, né? E que está acontecendo agora, neste momento. Por exemplo, se uma pessoa de repente começa a sua temperatura corporal aumentar demais, o que vai acontecer? A hipófise vai dizer, o aumento corporal não pode passar de 37 graus centígrados, entre 35,5 e 37. Passou daí, já começa a ser algum estado febril por causa de alguma infecção, ou então por causa de alguma outra problemática, né? Então o corpo entende, manda informação para que as glândulas sudoríparas elas começam a secretar o suor. E o suor ele é principalmente sais minerais e água, né? E ele resfria a pele, né? Da mesma forma também quando existem eventos como a hipotermia, né? Quando você começa a perder calor, a pessoa começa a tremer, né? A respiração ofegante. Por quê? Pelo simples fato de poder movimentar para que o corpo possa aquecer. Então, a homeostase nada é mais do que todos os sistemas trabalharem de forma que a gente pode dizer simplificada e ordeira, e que para que possa haver harmonia, né? E essa harmonia faz com que nós, seres humanos, a cada momento, em todo momento, que a gente fique se auto-ajustando, seja por estímulos, que a gente tem que passar por situações do dia a dia. Eu tava dizendo, é até engraçado, porque hoje é o último dia da nossa entrega, da nossa avaliação, e ultimamente eu tenho tido grandes dificuldades, porque eu tenho lançado muito cortisol, muita noradrenalina, né? Muita adrenalina, que são hormônios do medo, né? Do sistema endócrino, que ele lança justamente para isso, para poder que você fique em estado de alerta, né? E isso aí tem efeitos muito severos no corpo, com situações às vezes que a gente não quer passar, né? Mas assim, mostra simplesmente que o corpo quer se autoajustar e sair daquela situação. Então o corpo trabalha de uma forma muito harmônica, né? O corpo trabalha de uma maneira com que a cada dia ele tenta sempre sobreviver, sempre se autoajustar. Se algo está errado, ele avisa, vai tentar resolver. Se não conseguir resolver, é porque é algum problema de saúde, e é onde que o médico tem que ser consultado, né, para que medicações possam ser utilizadas, ou então algum tratamento, para que possa o corpo novamente, a homeostase possa funcionar de forma correta, né? Meu nome é Allan Kardec, sou acadêmico do curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal,
E eu falei um pouco sobre o sistema endócrino e o cardiovascular, entre outros também que fazem parte. Lembrando que todos os sistemas são interligados para que a gente possa conseguir sobreviver. Como eu, você estamos aqui, nosso corpo está trabalhando a todo momento. Muito obrigado e até mais.